Histórias ocultas que revelam a violência do estupro conjugal. Pouco se fala sobre o assunto, mas muitas mulheres são abusadas sexualmente pelo próprio marido. É o estupro marital. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 40 minutos há um caso desse tipo de violência no Brasil. A violência sexual sofrida pela mulher no ambiente familiar. O documento Jovem Pan fala sobre o estupro marital, à luz do Código Penal no contexto brasileiro. É a violação da liberdade sexual da mulher por quem ela um dia jurou amor. O estupro, um crime já bastante silenciado, é ainda mais desacreditado quando acontece dentro de casa. Ouvimos relatos de mulheres que conseguiram escapar da violência. Já outras temem denunciar porque tiveram uma situação jurídica desfavorável e as condições psicológicas em que elas se encontram não permitem buscar ajuda. Infelizmente, eles estão mais perto do que se imagina. O estuprador é lobo em pele de cordeiro e muitas vezes a mulher dorme com o próprio inimigo. O abuso sexual pode acontecer pelo próprio companheiro. O assunto ainda é pouco discutido. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 40 minutos há um caso de estupro marital. O estupro, por si só, é você ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso mediante ameaça ou violência contra a mulher ou contra o homem, não importa aqui. Mas especificamente quando a gente fala do estupro marital, nós estamos falando daquele estupro cometido pelo esposo, companheiro, marido e sua esposa, companheira ou mulher. Então, é esse tipo de violência que nós estamos falando e que acontece, mesmo sendo um casal, dentro de casa, normalmente, justamente porque a partir do momento que essa mulher diz não, não quero, não estou com vontade, estou com dor de cabeça, não quero, a partir de qualquer ato desse não, né? A partir de qualquer ato cometido após o não da esposa, da mulher, da companheira, nós já estamos diante de um estupro, que nós chamamos de estupro marital. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada chama a atenção para um problema crítico no Brasil e que afeta principalmente as mulheres. O número estimado de casos de estupro no país por ano é de 822 mil, o equivalente a 2 por minuto. Dos 822 mil casos, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Quanto às relações entre agressores e vítimas de estupro, notam-se 4 grupos, 2 principais: parceiros e ex-parceiros. Mais informação que é essencial. Muitas mulheres não entendem que estão sendo vítimas desse tipo de violência, justamente porque entendem que existe esse débito e elas devem fazer sexo com seus esposos, maridos, companheiros. Então, a partir do momento que você leva essa informação, essas mulheres começam como se fosse cair a ficha, né? Num jargão, assim, de alguma forma mais chula falando. Elas começam a entender que aquilo não é legal, que aquilo é um crime que elas podem denunciar. Ter mais locais também para a denúncia é muito importante, policiais capacitados para receberem essa denúncia é muito importante também. E também vítimas mais fortes no sentido da informação. Então, vítimas informadas são vítimas fortes, são vítimas empoderadas, por assim dizer, e que buscam os seus direitos. Podem não ir necessariamente no primeiro momento na delegacia, mas vão até um CREAS, né, algum centro de referência de atendimento à mulher, vão até um advogado, e com isso elas são encorajadas também a fazerem a denúncia, a registrarem um BO e tomarem as providências. O estupro nas relações maritais tomou uma visibilidade maior após a criação das delegacias de defesa dos direitos da mulher, instituídas pela Lei Maria da Penha.
Mas, mesmo assim, o medo de denunciar é ainda maior. Por isso, os institutos de pesquisas acreditam que os números de vítimas são ainda maiores. Muitas vezes a gente entende que essa vítima, justamente por estarmos falando de um crime contra a dignidade sexual, ela tem vergonha de relatar certas situações para um homem, um policial homem. Então, ter mulheres ouvindo, fazendo a oitiva, fazendo o boletim de ocorrência, encorajam essas mulheres a contarem, às vezes até pormenores de algo que elas talvez não falariam se fosse para um policial homem, por medo, por vergonha, mas a maioria das vezes por vergonha. Estatisticamente, nós não tivemos um aumento do número de boletins de ocorrência registrados de violência sexual, comparando, claro, com o ano anterior à não pandemia. Mas a percepção, e principalmente quando a gente recebia denúncias, uma coisa é o boletim de ocorrência, que é registrado pela vítima, que é um papel oficial do Estado. Outra coisa são denúncias feitas anonimamente no Disque Denúncia ou no Ligue 180 do Governo Federal, ou muitas vezes até no 190 da Polícia Militar. Essas denúncias aumentaram, mas o registro de boletim de ocorrência não houve esse aumento. Então, o que nós percebemos? Claro, essa mulher estava dentro de casa com o seu agressor e não conseguia sair de casa para fazer essa denúncia, para fazer esse boletim de ocorrência. E por isso mesmo, essa sensação de que houve mais crimes, mas não necessariamente mais registros de boletim de ocorrência. Juliana resolveu usar as redes sociais para denunciar o marido. A vítima, de 34 anos, foi estuprada enquanto dormia sob efeitos de remédios. As câmeras de segurança mostram o momento do crime. A estudante divulgou o próprio estupro para provar os ataques do companheiro. Durante 5 anos, eu vivi dentro de um relacionamento abusivo, onde eu sofri todos os tipos de agressão. Agressão física, verbal, psicológica, patrimonial e o estupro marital que eu provei através de filmagens e foi o que fez com que o meu ex-marido viesse a ser preso. Eu estive nessa relação durante 5 anos, estive casada e acabei adoecendo. Tive muita depressão, muita crise de ansiedade, me vi no fundo do poço. Ricardo Pena Guerreiro, de 46 anos, foi preso previamente, na Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde tudo aconteceu. Além do abuso sexual, Juliana vivia sob ameaças. É mais fácil usar essa mão aqui, ó, para te esfaquear, do que para poder te pagar alguma coisa. Ela conta que, diante de tanto trauma, ficou doente e acreditava que não ia conseguir voltar a viver tranquilamente. Não acreditava que era possível eu recomeçar a minha vida, eu sair daquele casamento. Eu não tinha expectativa a mais de uma vida feliz. Eu estava entregue à depressão, entregue a todas aquelas coisas ruins que eu estava vivendo. Foi um momento muito difícil na minha vida. A estudante foi agredida, como revelam as fotos que ela mesma resolveu mostrar. Essa situação toda essa violência, né, porque eram xingamentos pesados, eram agressões brutais, eram ameaças horríveis, além do estupro, né? Obviamente que eu acabei perdendo o interesse no meu marido, não tinha mais vontade de nada, e isso me diminuiu muito como mulher. Me deixou muito mal durante um bom período. Isso destruiu todo o casamento, toda a família. E foi o tratamento dele comigo. Independente do matrimônio, qualquer relação sexual que não tenha o consentimento de uma das partes é caracterizada como estupro. O crime, inclusive, tem pena prevista de 6 a 10 anos de prisão. Ela fala ainda que a mulher não deve carregar a culpa de um crime tão covarde. Acho que é sempre importante a gente voltar
a ressaltar que a culpa nunca é da mulher, ela não deve nada a nenhum homem, muito menos ao seu esposo, ao seu marido, ao seu companheiro, e que se ela não quer, se ela diz não, a partir de então, tudo o que acontecer é crime e ela tem esses canais de denúncia, como a Delegacia de Polícia, a DDM, ou mesmo canais de denúncia anônima, para pedir ajuda, para relatar o que aconteceu e assim ser protegida como ela merece ser protegida. Depois que Juliana denunciou o marido publicamente, várias mulheres mandaram mensagens para a estudante falando que sofrem ou sofriam do mesmo mal. Não há legislação específica para julgar o estupro marital, mas ele se enquadra na Lei Maria da Penha, sendo, portanto, um agravante no crime de estupro. De acordo com Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça e presidente do Instituto Provida, as mulheres precisam se encorajar e quebrar o silêncio. Ela tem um receio da autoridade. Então, esse, inclusive, é o nosso trabalho aqui no Instituto Pró-Vítima, de orientação jurídica, desmistificar certas dogmas que a vítima pode falar, eu vou na delegacia, vai acontecer isso ou aquilo, e até dar esse conforto emocional que ela precisa para fazer a denúncia. Respeitar o tempo da vítima. Embora seja desejável que logo após que os fatos ocorreram, isso por uma questão de prova, mas a vítima pode não estar preparada naquele momento para realizar uma denúncia. Então, o ideal é que ela passe no hospital se ela não se sente preparada, até para se precaver de certas doenças, de certos riscos. Isso é importante, mas se ela não fez uma coisa nem outra, então nós respeitamos o tempo da vítima. Uma vítima é diferente da outra. Eu já tive, daí no caso, como promotora de justiça, uma vítima de 60 anos que tinha sido estuprada aos 12 anos de idade. E isso a impedia de seguir adiante com a sua vítima. Então, é mais do que só uma resposta punitiva do Estado. Nós precisamos dar uma resposta de dignidade àquelas vítimas. Não havia mais o que fazer, porque dos 12 aos 60, inclusive a pessoa já havia falecido. Mas esse acolhimento, ela ter uma resposta do Estado em que reconhece a validade do que ela passou, ela conseguiu colocar um ponto final na vida dela e seguir adiante. A promotora revela que 20% das mulheres casadas já sofreram alguma violência. A maior parte, aquelas que não têm filhos, sendo 12,1% dos casos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com as entrevistadas, ele destacou que das mulheres casadas, cerca de 20% delas já sofreram algum tipo de violação sexual durante o relacionamento conjugal, sendo que a maior parte delas são as que não têm filhos, 12,1% dos casos. Então, isso é algo sintomático para ser analisado. O Instituto Pró-Vítima é um amparo onde a mulher consegue encontrar o caminho para retomar a vida. Claro, nós temos voluntários, mas nós também trabalhamos com a rede oficial. O CRAV, aqui em São Paulo, faz um serviço maravilhoso de acolhimento emocional das vítimas. Nós também temos um protocolo específico, em parceria com a Faculdade FAM, de acolhimento emocional, não é terapia. Então, nós fazemos de 8 a 12 sessões com aquela vítima para que ela possa sair daquela situação de crise e se reintegrar, se reestabelecer. Ainda que no Brasil a palavra da vítima tenha muita força e no caso do estupro marital é um crime praticado dentro de casa e longe do olhar de testemunhas, existe vestígio diretamente relacionado com o crime. É possível constatar as suas sequelas de acordo com especialistas.
elas acabam realmente apresentando, sim, alguns fatores psicológicos, como depressão, alguma síndrome do pânico, ou até mesmo um estresse pós-traumático, né? Então, assim, precisa existir um olhar social perante essa situação, existir novas políticas públicas, políticas sociais, né? Para que se traga informações para que esse tipo de situação não acabe acontecendo com essa vítima. Porque eu falo assim, que quem passa por esse tipo de situação, tanto vítima quanto agressor, ambos estão num ciclo de violência, porque quem pratica a primeira violência, a violência já está dentro dele. Então, assim, é um ciclo repetitivo, né? E pode abranger todo um contexto social. Essa violência silenciosa é culturalmente aceita em muitos países, mesmo naqueles que contam com instrumentos jurídicos para coibi-la. O último relatório sobre a situação da população mundial da ONU, pelo Fundo de População das Nações Unidas, em 22% dos países não existe lei contra estupro dentro do casamento. Lá para 1940, existia também uma lei da mulher honesta. O que vinha a ser essa mulher honesta? Uma mulher conhecida pela sociedade, quando ela passava por esse tipo de questões de estupros, existia uma maior punição. E as mulheres vistas como mulheres desonestas, que eram prostitutas, não teriam nenhum tipo de visibilidade perante a esse tipo de situação. Em 2005, teve uma mudança no Código Penal, onde os companheiros também foram incluídos como causadores dessas questões de estupros marital. Então, assim, a sociedade ela vem se modificando, sim, em vários âmbitos e aspectos. Mas a questão de gênero ainda é uma questão onde se objetifica muito o corpo da mulher, né? Aí a gente pode entrar numa sociedade, numa cultura bem machista que ainda cultua esses padrões de comportamentos. Então, faz com que as mulheres acabam se silenciando, se sentindo oprimidas e não relatam os casos, né? Que acontecem aí, principalmente no seu âmbito familiar, no seu seio aí onde elas convivem. Então elas se sentem apontadas por uma sociedade e até mesmo acabam se silenciando porque se sentem fragilizadas perante esse tipo de situação. Não faz muito tempo, o governo espanhol aprovou um projeto de lei que busca garantir a liberdade sexual e estabelece a obrigação do consentimento explícito. A medida incomum na Europa tem como objetivo prevenir casos de estupro. E o primordial é que põe o foco do consentimento. O mais importante é que enfoca o consentimento da mulher como aspecto fundamental em que se baseiam os crimes contra a liberdade sexual. Historicamente, a violência sexual não era criminalizada quando praticada dentro de uma relação íntima. A mulher era vista como uma espécie de propriedade e a relação sexual como uma obrigação contratual ligada ao casamento. À medida que os países se secularizam mais, por uma razão óbvia, a questão dos direitos humanos, tanto para homens como para mulheres, passa a ser enfatizada de uma maneira muito maior. E o que nós observamos é que na América Latina e em outros países do mundo, esta questão dos direitos humanos tem sido extremamente enfatizada, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. E o que nós observamos é que a questão do estupro marital, que em muitas culturas tem um aspecto religioso e a própria ideia do conceito do corpo da mulher ser propriedade do homem na relação do casamento, nós observamos que isto, em alguns países, tem sido questionado justamente em razão de uma evolução histórica que nós temos observado, principalmente com esta questão de enfatizar-se ainda mais a relevância do ser humano e o fato de que direitos humanos devem ser respeitados pelas sociedades e são aplicáveis a homens e mulheres. O estupro marital foi estabelecido pela ONU como uma violação de direitos humanos em 1993. A recomendação da organização é que o casamento ou nenhum outro tipo de relacionamento constituam a defesa em um caso de ataque sexual, segundo a legislação. Mas esta medida ganha espaço no mundo a passos lentos. Existem, no entanto, países que ainda levam
a interpretação do estupro marital de uma maneira que é, no meu ponto de vista, equivocada. Muitos países ainda de um matiz cristão vão, por exemplo, basear-se naquela escritura de Paulo que fala que homem e mulher têm direito um ao corpo do outro e, por essa razão, o sexo jamais deve ser negado. Na questão da Índia, várias vezes a situação do estupro marital tem sido levada às autoridades legislativas do país, que entendem que não querem entrar neste tipo de discussão, justamente porque preservam e entendem que isto é um elemento necessário para a preservação da santidade do matrimônio. Então nós observamos aí que a argumentação religiosa é muitas vezes utilizada como uma forma de justificativa para que o homem continue exercendo este poder e este controle sobre o corpo da mulher. O maior número de países com legislações avançadas na questão do estupro marital está na América Latina. Brasil, Argentina, Bolívia e Equador revisaram seus códigos penais para considerar a violência sexual como uma violação. Alguns países africanos também criminalizaram a prática, como Lesoto, Namíbia, África do Sul e a Suazilândia. Países como a Índia, China, Afeganistão, Paquistão e Arábia Saudita não consideram o estupro do marido contra a mulher um crime. Na Índia, por exemplo, o Código Penal define que o sexo forçado é crime apenas se a mulher casada tem menos de 15 anos. O Sudão do Sul, país criado em 2011, define explicitamente que, mesmo forçada, a relação sexual entre marido e mulher não é considerada estupro. As irmãs Kalu, Manta e Kanlesh foram encontradas mortas em um poço na Índia. Antes de morrer, as vítimas deixaram uma mensagem, na qual culpavam a família de seus maridos. As jovens moravam na mesma casa e, segundo pessoas próximas, eram vítimas constantes de abusos por parte dos maridos. Mas, como o divórcio é considerado uma infâmia em grande parte da Índia, elas permaneciam casadas para salvar a honra da família. Além das 3 irmãs, também foram encontrados os corpos de 2 filhos de Kalu, de 4 anos, e um bebê de 4 semanas. As outras 2 mulheres estavam grávidas. As famílias acusam os genros de maus tratos e assédio moral há anos. Uma das principais críticas da família dos maridos era o pequeno valor do dote pago pelo pai das jovens. A prática do dote está proibida há mais de 60 anos por lei na Índia, mas o costume ainda é muito praticado. Após as mortes, a polícia prendeu os maridos, a sogra e a cunhada das vítimas por assédio relacionado ao dote e violência conjugal. Havia questões relacionadas ao dote, mas havia violência doméstica pura e simples. Isso de tentar controlar o movimento, as esperanças e aspirações dessas mulheres autônomas e independentes, para não dar a elas esse espaço e autonomia. Então era o pior tipo de situação em que essas garotas se encontravam. Os dados da Agência Nacional de Arquivos de Crimes indicam que quase 7.000 mulheres foram assassinadas e 1.700 cometeram suicídio em 2020 por estas questões. Um estudo nacional de saúde familiar mostrou que 30% das mulheres casadas foram vítimas de violência física ou sexual no casamento. Em um levantamento realizado pela Fundação Thomson Reuters, a Índia liderou o ranking de violência contra a mulher e foi considerado o país mais perigoso do mundo para elas viverem. Em maio deste ano, mulheres foram arrastadas por dezenas de homens em Manipur. Elas teriam sido estupradas pelo grupo. O caso só veio à tona agora. Segundo as autoridades, o crime aconteceu porque há conflitos étnicos na região. Meu coração está cheio de dor, cheio de raiva. O incidente de Manipur é vergonhoso para qualquer sociedade civil.
O incidente envergonhou toda a nação. 1 bilhão e 400 milhões de indianos estão envergonhados. As mulheres choram e pedem justiça. No Afeganistão, onde 9 em cada 10 mulheres vivem pelo menos um tipo de agressão ou violação do parceiro ao longo da vida, o divórcio é sinônimo de alívio e paz. Pelo menos era até a retomada do Talibã ao poder. O regime fundamentalista anulou o divórcio de vários matrimônios, adquiridos na justiça durante o governo anterior, apoiado pelos Estados Unidos, e ordenou a volta de diversas mulheres e filhos. Ele inventava desculpas para brigar e me batia. Ele me trancava em casa, me espancava, não deixava eu ir na casa da minha mãe e de mais ninguém. Quando eu paria minhas filhas, ele me batia e me perguntava por que não gerava filhos em vez de filhas. Esta mulher não terá o nome divulgado, mas vamos chamá-la de Luna. Durante meses, suportou uma nova rodada de violência trancada em casa. Eu estava cansada de tudo isso. Minhas mãos foram quebradas 7 ou 8 vezes, meus dedos foram quebrados. Houve dias em que eu estava inconsciente e minhas filhas me alimentavam. Ele puxava tanto meu cabelo que eu fiquei meio careca. Ele me batia tanto que quebrou todos os meus dentes e tive que colocar dentes artificiais. Após reunir forças, ela conseguiu fugir para a casa de um parente a quilômetros de distância com seus filhos. Toda hora, noite ou dia, meu coração dispara. Quando alguém bate na porta, eu digo para mim mesma: meu Deus, ele vai me encontrar agora. Quando meus filhos vão para a cidade, eu cubro seus rostos e falo: ninguém deve ver você. Deus os proteja. Sentamos aqui e seguramos ao Corão para que ele não nos encontre. Se ele levar de novo minhas filhas e meus filhos, não sei o que fazer. Uma situação triste e que não tem como conter. Mulheres violentadas no casamento sem ter como escapar. A questão da violência contra a mulher, particularmente a violência sexual, no passado não muito distante, nem era considerado um grande problema. No entanto, à medida que a mulher foi passada a ser entendida como um bem, como uma propriedade, a questão do estupro passou a ser mais regulada, particularmente porque quando alguém estuprava uma mulher, era como se ele estivesse ali criando um problema para a propriedade alheia. E por esta razão, o que nós observamos neste processo todo é de que esta situação foi, de alguma forma, melhorando na questão legislativa. Porém, no aspecto do relacionamento homem-mulher dentro do casamento, o elemento religioso teve aí e tem tido um papel muito preponderante na determinação daquilo que deve ser feito. O estupro deixa marcas e reflete na memória. É um custo intolerável à sociedade. O resultado é o silenciamento das vozes das mulheres. Um passo positivo para aumentar a responsabilidade é tornar o estupro ilegal no mundo todo. A violência da dignidade sexual da mulher na relação conjugal está longe de ter um fim. Sociedade patriarcal durante muitos anos buscou tirar da mulher o direito sobre seu próprio corpo. Para esta psicóloga, com o casamento, o sentimento de posse do marido corroborou a obrigatoriedade da mulher em manter relações sexuais, muitas vezes em detrimento da sua própria vontade, sem o direito de escolha, ocasionando um delito dentro da própria relação conjugal. Geralmente, as vítimas de violência sexual marital, elas tendem a silenciar e a conformar com o fato.
E entre os motivos desses silêncios, os mais comuns são o medo, a ameaça de morte, vergonha de procurar ajuda, esperança de que o companheiro mude, ou dependência econômica, dependência emocional. E isso está intimamente ligado à autoestima e autoconfiança que aquela mulher tem em si, que na verdade ela vai minando todas essas forças internas que ela tem e adoecendo com isso. E aí isso faz com que muitas vezes ela se mantenha na relação por anos sem conseguir sair. Mas aos poucos as mulheres de todo mundo buscam caminhos para se livrar dessas amarras. Mesmo que o medo assombre, muitas correm para sobreviver dos abusadores no casamento. Em Moçambique, esse homem ataca sua companheira, mas é interrompido. Ele é rapidamente neutralizado e as integrantes dessa força da comunidade esperam por reforços. Mas o que você acabou de acompanhar é uma simulação. Esse tipo de intervenção já é uma realidade, graças a uma iniciativa lançada em 2011, que é uma unidade exclusivamente feminina, treinada especificamente para combater a violência doméstica. O problema de uma mulher é o problema de todas as mulheres. Então nós lutamos, ajudamos, defendemos esta luta para que esta mulher saia da humilhação. Esta mulher conheça quais são os seus direitos, esta mulher lute pelos seus direitos e que a igualdade de gênero seja por igual. Segundo as Nações Unidas, metade das mulheres se casa antes de completar 18 anos em Moçambique. Quase 1 em cada 5 é vítima de violência no casamento no país africano. É contra a lei, mas em vilarejos remotos, os agressores geralmente agem com impunidade. Antes mesmo de começarmos a trabalhar com a música aqui, as mulheres não considerava a violência como ser oprimida. Viam a violência para ser uma cultura que alguém quando casa, tudo o que é feito do mal, tudo é bom porque é na cultura. A unidade feminina raramente usa força. A meta é resolver a maioria dos conflitos por meio da conversa. Dos anos no aconselhamento, nas palestras, sensibilizações nas famílias, assim a violência já diminuiu. E para dizer mesmo, porque assim, nem nos casos aqui, quando nos primeiros anos nós atendíamos muitos casos de violência, mas agora isso por mês. Mais do que pegar os agressores, a unidade prioriza educar e ouvir as mulheres. As sobreviventes de abusos podem ir à sede da associação para obter apoio. Em uma comunidade com uma cultura de silêncio, a conscientização pode salvar vidas. Com a modernização e maior liberdade feminina, o tema sempre é trazido à tona, com reflexão jurídica do ilícito, e assim ocasiona no decorrer dos anos novos registros e notificações que têm sido amplamente difundida e alçada a políticas de conscientização de crimes como a violência sexual contra a mulher. O Estatuto da Vítima trabalha isso e coloca expressamente as vítimas de crimes sexuais como vítimas de especial vulnerabilidade. Então nós temos os direitos gerais de todas as vítimas, direito de informação, de comunicação, direito à reparação do dano. As vítimas de especial vulnerabilidade, são acrescidos alguns direitos, como ser atendida por pessoa do mesmo gênero, como ter uma escuta, um depoimento sem dano, ter um relatório multidisciplinar do que ocorreu. Então, agrega uma série de fatores que são inerentes a esse crime que é de estupro ou importunação sexual, mas que afetam severamente a esfera de determinação da vítima ao longo da sua vida.
A sociedade passará a se conscientizar mais sobre essas questões, até porque vão ser feitas campanhas. O Instituto vai lançar agora nesse segundo semestre o Infovítimas. Então nós vamos trazer na linguagem da vítima o passo a passo, seja do feito policial, seja do processo, onde ela pode buscar ajuda. Esta mulher não será identificada por segurança. A história dela é dolorosa e triste. Tudo começa na infância. Então, quando eu era criança, o meu pai ele tentava abusar de mim. E ninguém percebia que ele tentava abusar de mim e eu tinha medo dele. Aí eu não falava nada pra ninguém. Como eu tinha medo, né? Eu era uma criança, eu não falava nada. E aí, a minha mãe, ela percebia às vezes que ele tinha um jeito diferente comigo. E aí ela ficava com raiva de mim. E falava pra mim ir embora de casa. E como ela falava pra mim ir embora de casa, eu não sabia o que fazer. Eu só sabia chorar, porque eu era uma criança. Eu não podia falar nada pra ninguém, então eu ficava quieta. Não falava nada, mas tinha medo. Tinha medo do meu pai, tinha medo da minha mãe também. Medo dela me mandar embora e medo do meu pai fazer aquelas coisas que ele tentava fazer comigo. Mas eu já percebia que eram algumas coisas que não era legal. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiquei longe dele. Muito tempo longe dele. Aí eu cresci, né, com essas coisas assim dentro de mim, com medo, muito medo. Vamos chamá-la de Cláudia. Ela teve uma infância de abusos, um pesadelo que amedronta a mente. Ela achou que quando adulta não passaria pelo terror que viveu quando criança. Cláudia casou. No começo, um sonho. Depois, dias de terror. O que aconteceu? Foi muito legal o nosso casamento. A gente namorou durante um tempo. Mas quando eu casei, eu descobri que ele era muito diferente do que ele era no namoro. E aí eu passei por muita situação, sabe? Ele brigava muito comigo, só que chegava na frente das pessoas, ele fingia que era bonzinho, pra ninguém perceber. Só que ele falava, quando eu ficava nervosa na frente das pessoas, porque chegava uma hora que eu não aguentava mais, né? Aí ele falava para as pessoas que eu era ruim, que eu que fazia tudo e ele não fazia nada. E eu não sabia o que fazer, porque como uma pessoa que na frente dos outros era de um jeito e na minha frente era de outro jeito, eu fiquei muito sem saber o que fazer. Ela passou a ter que enfrentar a violência sexual do próprio marido. Só que eu fiquei grávida nesse tempo. Como eu fiquei grávida, eu já tinha aquela situação lá na casa dos meus pais. Aí o que eu fiz? Eu peguei e não fui para casa dos meus pais. Eu fiquei lá naquela situação, né? E ele sabia que eu não queria voltar para casa dos meus pais. Então o que ele fez? Ele começou a abusar de mim, pegar o meu dinheiro. Eu tinha o meu filho pequeno. Meu filho era muito pequenininho, eu não conseguia trabalhar. A gente trabalhava junto. Então ele teve todo acesso ao meu dinheiro, ele pegou tudo que era meu. Eu não consegui mais ter acesso a nada, porque eu queria cuidar do meu filho, porque o que precisava ser cuidado ali era o meu filho. Aí eu peguei e fui cuidar do meu filho, e ele aproveitou para pegar todo o meu dinheiro. Eu perdi o acesso ao meu dinheiro. E como eu consegui sair disso foi difícil. Cláudia não tinha para onde correr e pedir ajuda. E se sentia culpada pelo que acontecia. Eu não tinha ninguém para me apoiar, minha família não acreditava em mim, acreditava nele. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sozinha, eu não tinha uma pessoa para me apoiar, uma rede de apoio igual algumas pessoas têm hoje, né? Eu não tenho, eu não tinha, eu era julgada, como se a culpa fosse minha. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar do nada na minha própria casa, comecei a vender algumas coisas que eu tinha e consegui ter um dinheiro, comecei a vender várias coisas, até um dia eu consegui sair desse relacionamento, só que saí de uma maneira muito triste, porque ele me roubou toda a questão financeira, ele tirou todo o acesso do financeiro e ele me agrediu fisicamente. Aí eu consegui fazer com que ele saísse de casa. Então, como ele me agrediu fisicamente e a gente conseguiu, né, esse rompimento, essa separação,
Ele ainda demorou 8 meses para assinar o divórcio. Foi um tempo muito grande. E ele continuava fazendo violência psicológica. O que ele fazia? Ele me ameaçava. Ele falava que ia me matar, entendeu? E eu fiquei muito assustada. Ela tentava gravar as agressões, mas sem sucesso. Tinha vergonha do que vivia entre 4 paredes com um homem que tanto amou. Violência física eu não consegui gravar, porque eu fiquei com muita vergonha, né? E aí a gente fica com vergonha do que os outros vão falar e tal. E aí eu fiquei calada ali, porque me assustou muito, aquilo nunca tinha acontecido. E eu fiquei com muita vergonha, eu não falei. Só que a violência psicológica, eu acho que é psicológica, né? Que ele me ameaçava muito. Acho que deve ser isso. E eu gravei todas as ameaças que ele falava que ia me matar. Ele falava várias coisas. Ele ligou até para minha mãe falando que ia me matar e tal. E eu levei, né, para a justiça, fui na delegacia, levei todas as gravações e o juiz falou que eram provas insuficientes. E aí eu me senti péssima de novo, né, desde o início. A falta de amparo deixa a vítima ainda mais insegura e com medo de seguir com a denúncia. Essa falta de preparo dos profissionais é um escudo para os criminosos. Nós precisamos fazer a capacitação a vitimização de todos os agentes que lidam com vítimas. Nós precisamos reconhecer que a nossa Polícia Civil ela está totalmente desestruturada. Houve um desmonte ao longo dos anos, seja em termos salariais, seja em termos de número de policiais. Então, mais de 35% da carreira está faltando. Então, quem que sofre com isso? Se você tem um déficit de 35% da carreira, é a população. Isso constitui, de certa forma, um assédio institucional para aqueles que exercem. Não justifica, mas nós precisamos, enquanto sociedade, também cobrar melhor condições de trabalho para os policiais e, com isso, cobrar também um melhor serviço prestado. Hoje, o delegado tem a obrigação de prestar bem todas as pessoas. Agora, o que ocorre, por exemplo, uma vez fui dar uma palestra no interior e a pessoa disse, não, que ela foi atendida pelo faxineiro. Eu falei assim, não, mas isso aqui tem uma coisa que está muito fora, você tem que denunciar, isso não existe, né? Assim, por mais, você pode alegar o déficit que for, isso não tem justificativa. Muitas mulheres não sabem, mas existe a lei do minuto seguinte, que garante atendimento imediato nas unidades de saúde. Mesmo após 10 anos da sanção da lei, que protege as vítimas de violência sexual, as mulheres ainda enfrentam entraves para conseguir ajuda. A violência sexual, sim, ela aconteceu quando eu era casada. Só que eu nem sabia que aquilo era uma violência sexual. Então, como eu não sabia, eu nem imaginei que era uma violência, né? Hoje eu percebo, sim, porque até na televisão mesmo, nos rádios, tá falando muito sobre isso. E aí, depois de muitos anos que eu comecei a perceber que eu tinha passado por essa violência sexual. Era um estupro que ele fez. Porque quando eu tava dormindo, daqui a pouco eu acordei e já estava naquela situação, então aquilo era um estupro mesmo. Eu me senti usada, né, porque eu nunca imaginei que fosse capaz de acontecer isso comigo. Estando num casamento, pra mim é como se eu estava ali porque eu tinha que estar, né, porque eu era mulher, então na minha cabeça aquilo era normal e não é normal. Hoje eu sei que não é. Você descobriu isso depois que se separou? Foi depois que eu separei. Principalmente quando eu comecei a assistir até na televisão ou nos rádios falando, ou essas informações que a gente tem hoje, né? Depois que eu fui procurar mesmo a informação, aí eu consegui saber que eu tinha passado por isso, mas eu não sabia. A falta de informação faz com que a mulher fique escondida à sombra do parceiro.
se você não se relacionar intimamente comigo da forma que eu quero, você não está boa para mim, eu vou procurar outra pessoa, eu não quero mais você. E essa mulher, então, acaba ou negando ou até mesmo fazendo sem querer aquilo para agradar o parceiro. Isso pode trazer prejuízos emocionais, futuros inclusive também, porque essa mulher começa a não ser ouvida na relação. Então há muita necessidade de um diálogo e que esse casal esteja alinhado, que tenha uma parceria, que tenha uma união, para que eles consigam então entender o momento de um e o momento do outro. Às vezes a pessoa não está bem, está com problema no trabalho, com os filhos e acaba não conseguindo se entregar amorosamente ao parceiro. Por isso que há necessidade de um bom diálogo estruturado para que tudo isso flua bem. Nós sempre orientamos essa vítima a fazer um boletim de ocorrência. É muito importante que ela registre esse boletim de ocorrência, principalmente quando nós estamos falando da constância do casamento ou da união estável, porque a partir do momento que ela registra esse boletim de ocorrência, nós conseguimos proporcionar a ela, na verdade, oferecer a ela, e o Poder Judiciário consegue deferir a medida protetiva de urgência, que é muito importante nesse caso. Afinal de contas, essa vítima ela precisa de proteção e proteção urgente. Então ela precisa, por exemplo, que aquele agressor saia de casa, que aquele agressor seja proibido de entrar em contato com ela ou fique lá a tantos metros de distância dela. E isso quem vai decidir é o Poder Judiciário por meio do boletim de ocorrência e do pedido de medida protetiva. Hoje, Cláudia tenta enterrar o passado para sobreviver dos traumas que carrega. Hoje eu procuro nem olhar mais para trás, eu só olho para frente para mim construir uma vida nova. Ele vai começar como qualquer relacionamento, né? Ele começa da mesma forma que um relacionamento saudável. O que acontece? A mulher que sai de um relacionamento abusivo, ela sai com marcas, com traumas, que muito possivelmente ela vai precisar de uma ajuda profissional para conseguir superar. Tá? Além de uma rede de apoio, de familiares e amigos que apoiem, que sustentem essa saída dela do relacionamento, né? Como eu já disse, muitas vezes ela fica há anos, né? Tem mais coisas envolvidas na relação. E aí isso deixa marcas, deixa traumas. E para ela conseguir desenvolver novamente uma relação saudável consigo mesma e com outras pessoas, né, outros parceiros íntimos, ou até estabelecer relações de amizade saudáveis, ela precisa de uma ajuda, muitos dos casos de ajuda profissional, porque a violência psicológica ela está presente em todos os tipos de relacionamento abusivo. Geralmente a violência psicológica ela é a primeira violência a ocorrer e ela está presente do início ao fim. Hoje no Brasil existem vários locais especializados para atender vítimas da violência. O primeiro passo para o combate a esse crime é dar mais atenção a essas mulheres que têm coragem de fazer a denúncia. A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado. No mesmo espaço, tem serviços especializados para os mais diversos tipos de violência, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, alojamento de passagem e central de transportes. Esse é um local onde as vítimas de estupro encontram acolhimento. Em média, a Casa da Mulher Brasileira ela atende 2.500 mulheres por mês, tá? Que procuram os serviços que a casa oferece, né? Seja de orientação psicossocial, do âmbito jurídico para proteção, registro de boletim de ocorrência, enfim, mas em torno de 2.500. Popularmente, a mulher é impregnada com uma cultura de submissão em relação ao homem, né? E aí o homem, ele comporta-se já como um ser dominante, a mulher um ser inferior, e aí essa questão, ela dá o impulso para que uma relação violenta aconteça. E aí, para a vítima que sofre, né, que está dentro de um relacionamento abusivo, permeado por violência, a gente falando aqui de violência sexual principalmente, isso acarreta em danos tanto para a saúde física quanto para a saúde mental dessa mulher. Aqui é um passo definitivo do Estado para o reconhecimento
do direito das mulheres viverem sem violência. E aí a violência sexual, ela está intimamente ligada à violência física e à violência psicológica. Apesar de haver algumas leis que tratam a violência sexual conjugal, observa-se que a sociedade patriarcal e o machismo ainda está muito presente no meio cultural. E aí quando a gente fala de violência sexual, geralmente vem à mente pessoas estranhas, né? Pedófilos, estupradores, abusadores, e a gente nunca pensa que isso pode vir do próprio parceiro. E aí, de acordo com essa temática, a gente observa dois fenômenos, que primeiro a mulher, ela acredita que ela tem que satisfazer o desejo sexual do parceiro, e mesmo quando ela não acredita, ela é coagida por meio da violência psicológica ou da violência física para ceder ao desejo sexual daquele parceiro íntimo, né? Também existe o Centro de Referência e Apoio à Vítima, um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania, criado em julho de 1998, pelo governo do estado de São Paulo, que tem como missão ser referência para ações e políticas públicas que visam superar os ciclos de violência. O CRAV é um serviço que é gratuito do governo do estado de São Paulo. Ele atende a todas as vítimas de crimes praticados com violência. Estupro é um crime praticado com violência. As violências estão na Lei Maria da Penha, então ela pode ser uma violência física, sexual, moral, psicológica. Então, qualquer um dos tipos de violências previstos na Lei da Maria da Penha encontra atendimento. Eles possuem diversas unidades por todo o estado, fazendo inclusive atendimento à distância. Então, eu acho que é um serviço que funciona muito bem. Tem o projeto AVARC no Ministério Público, acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos, que também trabalha com essa questão do acolhimento emocional, só que ele não diferencia se é crime praticado com violência ou sem violência, porque nós entendemos que mesmo os crimes praticados sem violência, eles podem refletir na esfera de dignidade da vítima. Estupro marital ou não, o enfrentamento é grande. Em qualquer parte do planeta, crianças, adolescentes e adultos são vítimas desse bárbaro ato criminoso. A denúncia ainda é o caminho para a punição, mas não para o combate. Até mesmo em campo de batalha, mulheres estão na mira dos agressores. Com a voz embargada pela emoção, Helena tenta falar apesar do sofrimento. Ela foi vítima de estupro na Ucrânia. A mulher detalha que estava em uma mercearia quando foi apontada a soldados russos por moradores locais como sendo esposa de um militar e tratada com termos pejorativos. Percebi que eles já estavam me olhando com o canto do olho. Saí rapidamente da loja. Nem tive tempo de chegar em casa, não tive tempo. Eles entraram atrás de mim. Não tive tempo de pegar meu telefone, de fazer nada. Eles simplesmente, silenciosamente me empurraram na cama, me apertaram silenciosamente com a arma, me despiram. O depoimento exemplifica os temores das organizações de defesa dos direitos humanos, que apontam indícios do uso do estupro como arma de guerra na Ucrânia. Foi nojento, muito nojento, eu não quero viver. A mulher conta que seu marido luta há mais de 2 anos contra os separatistas pró-Rússia no Donbass e foi enviado para o fronte. Helena ficou sozinha para organizar o transporte dos bens da família. Ela diz que não conseguiu encontrar um veículo para esvaziar a casa. E foi então que aconteceu a tragédia. Eles começaram aproximadamente às 3 da tarde e foram embora aproximadamente às 4 da manhã. Eles simplesmente saíram. Eles quase não falaram um com o outro. Eles apenas me insultaram algumas vezes. Me chamaram de formas pejorativas. E apenas diziam um ao outro: é sua vez agora. Então eles começaram a dizer: ok, bem, agora precisamos ir para o nosso turno. E foram embora. Helena, que é parteira, fez os primeiros socorros sozinha. E diz que ainda não conversou com ninguém sobre o que aconteceu.
Apesar de toda a tristeza e o trauma, ela se mostra confiante da vitória da Ucrânia na guerra e diz que vai se vingar do que passou. Eu acredito que a Ucrânia estará de volta e nossas tropas vão se vingar deles. E eu vou mostrar os locais que me denunciaram, eu vou só apontar eles para o meu marido. Nada e ninguém impedem os estupradores. Combater a cultura do estupro implica a sociedade estar atenta a toda e qualquer atitude cotidiana que agride a liberdade sexual da mulher. Para os especialistas, a educação sexual também é o trajeto que todos devem percorrer para que esse crime seja minimizado. Mas ainda é o grito de coragem das mulheres que tem salvado vidas das mãos dos estupradores, mesmo que eles não sejam devidamente punidos. A gente fica por aqui, mas você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça do aplicativo Panflix. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.